Boa tarde, galerinha. Vamos mais uma aula de química. Na última aula, a gente falou sobre cadeias abertas, cadeias carbônicas abertas. Lembra que a gente tá focando aqui só em cadeias carbônicas. E hoje a gente vai para a cadeia fechada, tá? Um pouquinho dessas cadeias. Então, aqui eu tenho cadeia fechada ou cíclica. Não apresenta extremidades e os átomos fecham em pelo menos um ciclo. E aqui eu tenho um exemplo. Ele é fechado e ele forma pelo menos em um ciclo. As cadeias fechadas ou ciclos ainda se dividem em dois grupos, aromáticas e não aromáticas. Cadeias aromáticas. Possui pelo menos um anel aromático, que é um anel que contém ligações duplas e alternadas, podem ser ramificadas ou não. Então, essa daqui é um exemplo da aromática. As cadeias aromáticas podem ainda ser divididas entre mononucleares, um núcleo, ou polinucleares, mais de um núcleo. As polinucleares podem ser isoladas. Núcleos não compartilham átomos, ou condensadas, núcleo compartilham átomos. Cadeias não aromáticas ou alicíclicas possuem cadeia fechada, porém não têm ligações duplas alternadas. Aqui eu tenho um exemplo, coloquei bem resumido, vocês têm no livro também. Aqui, cadeia normal ou linear. Apresenta somente duas extremidades sem ramificações. Quando a gente fala em ramificações, né? Sempre que tiver uma ramificação, ele virá classificado aqui na cadeia. Cadeia ramificada. Apresenta no mínimo 3 extremidades, pois possui ramificações. Aqui o exemplo. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, quanto ao tipo de ligações entre os átomos de carbono. Aí vem cadeia saturada. Só possui ligações simples em sua estrutura. Cadeia insaturada possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla em sua estrutura. Aí eu volto lá e pergunto para vocês, é aquele nosso último assunto das cadeias abertas. Quando a gente vai falar de saturada, de insaturada, a gente pode pegar o mesmo exemplo, só que aqui eu tenho como cadeias fechadas, tá bom? Quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia, que é a insaturada. Cadeia homogênea. Possui apenas átomos de carbono na extensão da cadeia. Então, assim, quando eu falo átomo de carbono, ele vai estar aqui, nesse risquinho que vem, como eu falei, ele vem como átomo de carbono. Muitas classificações não vêm com esse átomo acompanhado, mas isso aqui na cadeia homogênea, sim. Note que a presença de um átomo diferente de carbônico na ponta da cadeia não configura ele como heterogênea. Aí aqui eu tenho cadeia heterogênea. Possui a presença de heteroátomos. Então aqui, como eu falei para vocês também na cadeia aberta lá, ele tem um exemplo e aqui eu tenho. Então, aqui eu vou ter a presença, então, de heteroátomos aqui, né? Em algumas situações, as cadeias podem ser abertas e fechadas simultaneamente, devido à presença de uma ramificação. Nesses casos, chamamos essas cadeias de mistas. Eu tenho aqui a diferença desse cadeia heterogênea, que ela vai ter o átomo, ele está ali entre os carbonos. Lembrando que aqui eu tenho, o exemplo que alguns aqui que sempre está no final, na extremidade, não importa, tá?
para ser heterogêneo, ele tem que estar envolvido entre os carbonos. Em algumas situações, as cadeias podem ser abertas e fechadas simultaneamente, dividindo a presença de ramificações. Nesses casos, chamamos essas cadeias de mistas. Em geral, para classificar uma cadeia, segue os seguintes raciocínios. A imagem aqui ela tá menorzinha, mas eu vou colocar para vocês no final do vídeo. Ela maiorzinha para vocês identificarem ela aqui. Então, cada um com seu exemplo. Vou colocar um pouco da imagem aqui para vocês. Já retorno, colocar ela em forma maior. E a gente viu um pouquinho dos exemplos das cadeias fechadas, cadeias carbônicas fechadas. Bom, aqui eu tenho a cadeia carbônica. Eu tenho tudo que a gente estudou até agora. Eu tenho a aberta ou acíclica, que é normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, que é o que a gente viu na primeira aula. E na cadeia carbônica fechada ou cíclica, eu tenho aqui a alicíclica, que é saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Também tenho a aromática, que é polinuclear, isolada ou condensada. E a aromática também tem um mononuclear. Então, esses são tipos de cadeia carbônicas que a gente tem aqui, esses exemplos.